Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte da entrevista da Isabel. Se você, por acaso, não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum, é só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo bonitinho e volta aqui para a terceira porque você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Então agora vem a experiência do meu filho. Então, no primeiro mês, ali, depois dessa experiência da silhueta luminosa, no primeiro mês eu já estava grávida, a gravidez correu normal. Eu achava meio estranho a partir do 6º mês, porque eu passei a ter contração. E não é normal ter contrações a partir do 5º, como eu já tinha tido 2 gestações, né? Mas eu fazia pré-natal, fazia ecografia, tava tudo normal. Corria tudo normal. Só que daí chegou o dia do meu filho nascer. No dia que ele nasceu, 14 de abril de 99, nasceu meu filho. Carlos, quando meu filho nasceu, a médica chegou e disse: mãe, teu filho tá aqui, mas ele tem um probleminha. Ela chegou assim, fez assim, ó, tá aqui. Bem assim, igual eu tô te falando, tá aqui, teu filho nasceu, mas ele tem um probleminha. Eu olhei pra ele, a cabeça dele era cianótica, totalmente roxa. O corpinho dele era branco. E, Carlos, ali começou o pesadelo da minha vida. Eles levaram ele, colocaram ele numa campana. Pensa, ele nasceu de manhã cedo. Eu só consegui ver ele às 5 horas da tarde, porque ele ia ser transferido. Ele nasceu no Hospital Fêmea em Porto Alegre. Ele ia ser transferido para o Hospital Conceição, porque ali naquele hospital não tinha bloco cirúrgico para o caso dele ali. O que o médico me disse? O meu filho, Carlos, ele nasceu com atresia do esôfago. O médico me disse: mãe, em 1 milhão de crianças que nascem, só uma tem a possibilidade de ter. E o teu filho teve. Isso foi um erro de genética. Você pode explicar um pouquinho o que é isso? A atresia do esôfago é assim, ó, Carlos. O esôfago dele, a gente tem o que liga o estômago, né? Aqui você engole, vai pro estômago. No caso dele, era assim, ó. E essa saída aqui ia pro pulmão. Ele tinha uma fístula pro pulmão. O que ele engolia, no caso, todo o líquido amniótico que ele engoliu durante a minha gestação, que segundo a obstetra, ela me explicou que durante a gestação a criança faz um repasse do líquido amniótico. O meu filho, que ele engolisse, ficava por ali. Por quê? Porque ia pro pulmão, porque era separado e tinha aquela saída ali pro pulmão, e por causa disso o pulmão dele ficou atelectasiado. Aí ele foi estudado por 14 anos. Por quê? Porque eles não sabiam se aquela atelectasia ela se gerou do líquido amniótico ou se era uma malformação. E o que aconteceu com ele? Carlos, o esôfago dele, além de ser separado, os brônquios eram tudo colado no esôfago. É como se é uma formação toda por dentro, assim. Por fora, uma criança normal. E por causa dele ter, assim, toda essa uma formação, a traqueia dele era mole também. Então, se você colocasse ele no primeiro mês que a gente foi pra casa, eu fui dar banho nele, eu quase matei ele, porque eu coloquei ele, o corpinho dele, assim, segurando a cabecinha na minha mão, virei ele pra dar banho, lavar os cabelinhos. Quando eu virei, ele já tava totalmente roxo, totalmente cianótico. E eu me desesperei e saí correndo pro hospital, e dali nós não saímos mais. Bom, eu vou voltar ao assunto da cirurgia do Hospital Fêmea. Então eu fui na campânula, vi ele, o médico explicou a situação, que ele tinha que fazer vitamina K, porque eu não me alimentava muito, sabe? Ele tava meio fraco, aí foi pra lá, ficou 4 dias fazendo a vitamina, e no 4º dia ele fez a cirurgia de correção do esôfago, né? Aí eu já tava lá, já tinha saído ali do hospital.
fez a cirurgia, ficou na UTI, ficou entubado. E eu, como tinha os 2 pequenos, então o que eu fazia? Passava ali o dia todinho com ele e de noite ia pra casa para ficar com os outros. E quando ele estava com 17 dias de vida, de madrugada a médica ligou: mãe, vem, que o teu filho teve uma parada cardio, ficou sem oxigenação no cérebro por 3 minutos. Teve uma parada cardiorrespiratória, se não me engano foi isso que ela falou. E como ele ficou 3 minutos sem respirar, a gente não sabe se ele vai seguir vivendo, e se ele seguir vivendo, ele vai ter problemas neurológicos. Carlos, eu nem sei como é que eu cheguei nesse hospital. Eu sei que eu cheguei lá, então eu olhei assim pra ele e ele tava respirando, e eu olhei pra a moça que tava do meu lado ali, enfermeira, e eu falei: não, mas ele tá bem, ele tá respirando bem. Ela falou assim: mãe, o teu filho tá nos aparelhos, esse aí é o pulmão, porque até ali eu não entendia. É um pulmão artificial que tá batendo, respirando. Aí eu me desesperei, eu falei: não, então como é que eu vou saber que ele tá vivo? Ela falou assim: mãe, observa os sinais dele, ele tá vivo. Por quê? Porque ele tava coradinho, ele tava quentinho. Ok. Carlos, e aquele dia, o meu filho, ele tava com a mãozinha esquerda livre. Todo o tempo que eu tive, aqueles 17 dias, não vou dizer 17 porque teve 4 que ele fez a cirurgia no 4, né? No 4. Ele esteve com aparelhos nas mãos. E nesse dia tava o pezinho dele que eu acariciava, tava ocupado com os aparelhos e a mãozinha esquerda dele tava desocupada. Então eu coloquei meu dedinho mínimo na mão dele e falei com o dono da vida: olha, se o senhor existe e gosta mesmo ama as suas criaturas, me dá um sinal que ele vai seguir vivendo, porque eu não tenho só ele, eu tenho os 2. E eu já estou entrando em depressão e eu preciso de uma esperança que ele vai seguir vivendo. E Carlos, assim, ó, eu com a ponta do dedinho na mãozinha dele, aquela mãozinha minúscula de 17 dias de vida, ele apertou na minha mão. 1, bem forte. 2, bem forte. 3, bem forte. Cada vez que ele apertava, o meu corpo sentia assim uma chuva de energia. Aquela energia, Carlos, ela ia assim nas fibras da minha alma, enchia a minha mente de esperança. Ele vai sobreviver. Dali sabe quando te dá um up assim? Eu fiquei num up, ele vai viver, ele vai viver. Eu fiquei tão animada assim que era umas 10 horas da manhã, eu me sentei na pracinha e agradeci. Eu sei que ele vai seguir vivendo, ok. Tá. Quando ele tava com 31 dias de vida, ele ganhou alta. Levei ele pra casa, foi quando aconteceu de eu ver ele com a cabecinha roxa, porque eu deixei dobrar o pescocinho dele ali, foi feito o exame e descobriu-se que ele tinha traqueia mole. Aí, Carlos, dali a gente já fez uma maratona de hospital, internamos ali nos hospitais de Porto Alegre e fomos parar na PUC, porque lá na PUC eles faziam um exame, porque o que acontecia com ele? Ele aspirava pro pulmão e não sabia de onde ele estava aspirando, porque o que eu observava, quando eu dava mamar para ele, o mamar ficava parado, ele engolia, mas não descia, era só por força da gravidade. Então ele passou a ficar sempre assim, na posição, se eu não me engano, 360 graus, era mais ou menos isso que eles diziam, já não me lembro mais. Então, lá no 4º mês de vida, ele fez ali eles fizeram esse exame, porque detectou que era do esôfago pro pulmão. Quando ele engolia, ia parar do esôfago pro pulmão. Então eles tinham que fazer uma correção. Aí eles fizeram uma nova cirurgia, que foi a do refluxo. Aí ali, quando a gente estava na UTI, depois da cirurgia, depois desses 4 meses, foi feita essa cirurgia, a gente estava na UTI. Um dia eu olhei assim, os aparelhos tudo pararam. Sabe aquela... Simplesmente, eu chamei a médica. Doutora, e ela olhou os aparelhos e já pegou o desfibrilador e veio e começou aqueles movimentos. E 3 médicos se juntaram e começaram a fazer massagem cardíaca, um de um lado e outro. Até ela me olhou: mãe, tu não pode ficar aqui, me botou pra fora. Aí eu desci.
Só, Carlos, que aquilo não me afetou muito, assim, eu não tive medo, porque eu tinha certeza que ele ia sobreviver, sabe? Certeza absoluta. Nesse momento, ele já estava sendo acompanhado por um neurologista, tomando Gardenal. Então, eu desci na pracinha da PUC, fiquei ali esperando. Eu sei que ele vai viver, tá tudo ok. E foi o que aconteceu. Ele seguiu vivendo. Só que daí, a partir dali, ele começou a usar uma sondinha para se alimentar. Ele já não, nada pela boca, nem água, nada. E foi assim até os 4 anos de vida. No 4º ano de vida, ele tirou a sondinha. E eu vou te contar, Carlos, essa experiência rápida que eu não contei pra ti, que faz parte do nascimento do meu filho. Então, quando meu filho tirou a sondinha, eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu e o pai dele começamos a nos desentender, porque a gente tem uns 15 anos de diferença e ele tinha um pouquinho de ciúmes de mim. Nessa época era muito nova, né? E aí, só que eu comecei a ficar assim, meio que deprimida por causa dessa situação. E aí eu conversei com o dono da vida. Eu falei assim: olha, se existe mesmo planejamento e a gente escolhe as nossas provas aqui, eu vou querer mudar isso. Eu não quero mais ficar com essa pessoa porque eu tô entrando em depressão e o senhor vê, eu tenho os 3 e eu preciso de um ânimo de vida, porque eu tô entrando em depressão. E nesse dia, Carlos, eu fui dormir em outro quarto. E deitei ali, fiquei lembrando, pensando no meu salário, quanto eu ganhava, planejando para cuidar dele sozinha. E por um momento eu pensei, não pensei em Deus, não pensei em nada, só pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? Nesse momento eu ouvi uma voz, assim, sabe essas vozes de que leem a Bíblia, que é coisa religiosa? Eu ouvi aquela voz assim com eco. Cuide do teu hoje, que o amanhã eu te darei. Carlos, aquilo me deu assim um estalo, assim, ok, eu só preciso me preocupar em resolver essa situação agora. Durante a noite, Carlos, mais uma vez, é sempre assim, o relógio da vida, eu sonhei, nessa noite foi com o rio da vida. Estávamos eu e ele e a natureza sempre envolvida nessa experiência, né? Uma natureza exuberante, assim, era vida por todo lado. E esse rio, ele subia para cima. Simplesmente o rio desaguava para cima e se ia embora. E eu vi a cor da água, o movimento da água, tudo. E eu e ele ali entramos num acordo. E pode acreditar, Carlos, no outro dia ele mesmo falou assim, vou embora, a nossa convivência não tá boa, não tá sendo uma boa... A gente não tá sendo um bom exemplo pro nosso filho, e eu tinha os 2 ainda, né, então eu vou me embora, e ele foi. E até hoje nós somos bons amigos. Então, Carlos, depois que ele foi embora, eu continuei tratando meu filho, ele seguiu sendo acompanhado por uma junta médica, até que, na verdade, cada médico que eu levava ele fazia exame, estudava daqui, estudava dali, não sabia o que iam fazer, se iam tirar o pulmão dele, se era, porque era um risco, porque o que eles entendiam que era uma cirurgia de grande porte. Só que daí, uma vez eu levei ele no pediatra da PUC e estava sempre acompanhando com esse pediatra. E um dia ele disse, mãe, o teu filho faz tanta pneumonia que uma hora dessas você vai entrar aqui com ele um tubo de oxigênio. Se eu tivesse um filho igual ao teu, eu levava em tal hospital, que era o Ernesto Dornelles, e botava na mão desse médico aqui, que é um cirurgião torácico do Ernesto Dornelles. Eu levei ele. Esse médico pediu os exames, eu levei os exames e ele disse, olhou para aqueles exames e disse, mãe, se eu tivesse um filho igual ao teu, exatamente igual eu tô te falando, os dois falaram a mesma coisa. Mãe, se eu tivesse um filho igual ao teu, eu levava no Hospital Santa Casa e botava na mão de tal médico. Nessas alturas, Carlos, ali eu fui ajudada. Por quê? Porque eu tinha um plano que cobria esse médico. Só que eu não tinha como pagar anestesia. E a anestesia, assim, ela ia ser caríssimo. Tipo assim, se eu calculo hoje, no valor de hoje, naquela época, em 2014, uns 250 mil, no mínimo, porque ele ficou 15 dias com peridural. E
Ele ficou 2 meses recebendo anestesia. Ele passou por, juntando com a cirurgia ali, umas 24 cirurgias no total na Santa Casa. Então, Carlos, eu cheguei, consegui esse médico. No dia da consulta, o médico olhou para ele e falou: mãe, vamos fazer cirurgia nesse menino. Esse menino vai ficar bom, ele vai correr, vai jogar bola. Eu nunca esqueço a carinha do meu filho, porque ali, Carlos, ele já tinha escolhido: mãe, você tem que fazer cirurgia, vamos fazer. Ele aceitou. E quando o médico falou isso, a gente saiu, eu e ele, feliz do hospital, mas aí tinha o problema da anestesia. E eu fui com a secretária desse médico para ver como é que fazia para pagar a anestesia. E ela foi ali para buscar, pegou meu convênio e falou assim: tu não precisa pagar as anestesias, porque a empresa que você trabalha está participando do programa Mais Médico na Copa. Foi na Copa de 2014. Carlos, eu não sei, sabe quando você sai andando no ar? Eu saí andando no ar aquele dia. E chegou o dia da cirurgia. Foi em março, porque ele ficou abril, maio. Eu só sei que a gente saiu em junho do hospital, no final de junho, nós ficamos 2 meses. Eu não sei precisar o dia que foi a cirurgia. Ele entrou às 7h30 da manhã no bloco cirúrgico. E aquela cirurgia, Carlos, ela se esticou. E era 5h30 e ele nada de sair do bloco. E às 6h30 a médica deu a notícia. Aí ela me chamou num canto e conversou comigo e explicou a situação. Mãe, a cirurgia foi grande porte. O teu filho, ele tava com o esôfago totalmente colado nos brônquios, era tudo uma coisa só. E quando a gente abriu ele para fazer a cirurgia que ele fez com 4 dias de vida se abriu toda e a gente teve que refazer tudo. Foi uma cirurgia de grande porte. E vamos torcer para que ele não tenha uma hemorragia interna, porque se ele tiver uma hemorragia interna, nós não te damos esperança, nenhuma certeza. Ok. Eu lembrava dos apertos no dedinho, né, Carlos? Porque até ali eu tinha tido só um episódio assim ali na PUC dele estar naquela situação. Então eu desci, dei a notícia para os meus filhos que ele já estava tudo bem, que estava na UTI, e eles foram embora, que estavam ali os 2 maiores, né? E o meu irmão também. Tá, quando eu voltei pro bloco, eu observei pra UTI, no caso, não pro bloco. Eu observei o dreno dele, era puro sangue, mas sangue vivo, assim. Mas esse dreno aqui não tá normal. E eu chamei a médica. Quando ela olhou o dreno, ela falou assim: mãe, tu tem que sair daqui que eu vou ter que chamar os médicos. Aí ela me botou lá pra rua e fiquei esperando. Aí quando foi 7h30, eles já tinham arrumado o bloco. E ela passou por mim e falou assim: mãe, o que a gente mais temia aconteceu. O teu filho, ele teve uma hemorragia interna e a vida dele agora tá nas mãos de Deus. Reza, mãe, reza, porque é só Deus. Porque nós não temos certeza se ele vai seguir vivendo. E eu, Carlos, até ali eu tinha me segurado, tinha sido forte. Aí eu falei: doutora, então eu vou chorar um pouco. Aí ela chorou comigo. Aí tá, ele foi pro bloco e eu, até umas 10h30 da noite, assim, eu rezava do meu jeito, né? As minhas preces lá e... Só que chegou uma hora que eu cansei de rezar, era meia-noite, e eu cansei de rezar, e era 1h da manhã, e eu falei com Deus: olha, é seu, é egoísmo meu. Eu lembrei, assim, de tudo que ele passou, sabe? É egoísmo meu tentar manter ele aqui. Se for de sua vontade, deixa, se não for... Enfim, Carlos, ele sobreviveu. À 1h30 da manhã ela chamou: mãe, ele tá aqui. Ela me disse: mãe, ele é um milagre, ele tá aqui e vamos seguir fazendo cirurgia porque ele ficou todo inundado. O que aconteceu, Carlos? Ele ficou totalmente inundado. Todo ele inundado de sangue. Aí ele teve que fazer sangue, fazer várias bolsinhas de sangue. E por causa desse sangue que ficou ali, eles tinham que abrir e ir limpando, ir limpando, ir limpando. Aí quando ele tava com 15 dias de cirurgia, acabou que ele abriu tudo de novo. E aí ele fez a última cirurgia. Foi quando o doutor, ele pegou um pedaço da pleura
envolveu o esôfago dele e falou: vamos torcer para que dê certo. E a gente ficou, ele sempre se alimentando por sonda, né? Aí deu certo. Fizemos o acompanhamento 1 ano e 2 meses mais, até que na última tomo estava tudo certo. Aí ele seguiu vivendo. Hoje ele já me deu uma neta. Ele tá super bem. Linda história. A próxima experiência agora foi em 2005 com a minha mãe, Carlos. Então, assim, nessa época que eu era pequena, que a minha mãe foi ser cuidada pelos meus avós, eu já comecei a sentir uma falta muito grande dela. Eu tinha, assim, um buraco que nunca era preenchido, sabe? E eu não sabia onde é que ela estava, porque ela já tinha um quadro de epilepsia, ela tinha aquele quadro, como é que eu posso te dizer, daquela doença neurológica, e eu não sabia onde ela estava, e eu vou te confessar que às vezes eu procurava ela nos moradores de rua. Quando eu via uma pessoa assim que era mulher, eu me aproximava. Às vezes eu ia atrás até ver o rosto da pessoa e ver que não era minha mãe. Eu procurei ela por muito tempo. Então eu tinha uma saudade dela que nunca era preenchida, sabe? Aquele buraco. E nesse dia minha mãe estava na porta do meu quarto. Eu vi ela ali, real, assim, real. E ela só me olhava, assim, com um olhar, aquele olhar com certeza estava me dizendo algo, mas eu não sabia interpretar, e eu fiquei encantada com a beleza dela. Ela estava, assim, linda, pele rosada, os cabelão lá embaixo. Eu olhei assim, mãe, mas tá muito linda. Você não fuma mais? Porque ela era fumante. Carlos, e eu vi na mão dela, assim, um cigarrinho que se esticou. Eu fiquei impressionada, porque o comprimento do cigarro era muito fino e, claro que eu não entendi até hoje, né? Mas ela ficou ali, me olhou com aquele olhar sério, sem dizer uma palavra, e se foi. No outro dia, às 7h pouco da manhã, a assistente social do Hospital Vila Nova ligou e disse pra gente ir lá reconhecer o corpo, que o meu irmão estava lá há 3 dias já na capelinha do necrotério lá. E aí nós fomos, era meu irmão mesmo, a gente fez os trâmites daqueles e passou. Eu não entendi. Você estava procurando a sua mãe pela rua? Não, eu passei a vida procurando a minha mãe. A vida inteira. Porque eu vi a última vez dela lá na minha infância. Depois eu não consegui mais, porque ela sumiu. Ninguém sabia dela. Aí, quem morreu foi seu irmão. Eu não sabia se a minha mãe estava viva ou morta. Nesse dia que eu vi ela na porta do quarto, ela veio para me dar a notícia que o meu irmão tinha morrido. Mas eu não soube interpretar isso. Eu só vi ela na porta do meu quarto, ela só me olhou com aquele olhar, e foi a primeira vez que eu vi ela, que eu tive essa experiência com ela, depois de muitos anos. Você a reconheceu prontamente. Sim, era minha mãe que estava ali, era os cabelos pretos, a pele, eu vi aquela pele rosada muito, muito, muito linda, assim, não era aquela mãe com aquela aparência, era uma mãe mais jovem, muito linda mesmo. E aí eu fiquei impressionada, mãe, como você está linda, você não fuma mais. E aí que eu vi o cigarrinho na mão dela, mas Carlos, eu até aí não sabia onde a minha mãe estava e seguia não sabendo, entendeu? Eu tenho mais 2 experiências adiante com ela, mas só que eu só fiquei sabendo depois onde ela faleceu, porque o lugar que ela ficou, que ela faleceu, pegou a certidão de óbito dela e anexou na certidão de óbito do meu pai. E uma vez que foi necessário meu irmão pegar essa certidão de óbito, ele viu a certidão de óbito da minha mãe. Foi ali que eu descobri aonde ela morreu. Que, olha, Carlos, ironia do destino, ela morreu muito perto de mim num abrigo. E ela sumiu lá no Paraná e não aqui, em Porto Alegre. E na certidão de óbito dela diz que ela não tinha filhos e a minha mãe teve 9 filhos. Então, aquela experiência de ver ela ali na porta do meu quarto e as outras experiências que eu tive com ela são profundamente impactantes. É como se fosse assim a vida me trazendo, olha, o caminho é esse,
E entenda essa experiência, vocês não estão separadas, a separação é momentânea, está sendo assim. Tipo, hoje a minha mãe está vivendo, eu sei onde ela está. E quando eu sair desse plano, provavelmente eu vou poder ir lá visitar ela. E provavelmente quando ela sai do corpo, a gente vai poder se encontrar, entendeu? Foi isso que eu entendi. Você quer dizer que a sua mãe está reencarnada, é isso? Sim. Por quê? Porque a próxima experiência agora, eu fui levada onde ela estava, no laboratório da vida. Tá, mas eu acabei interrompendo você e você estava contando que você chegou lá e seu irmão estava há 3 dias, não é isso? Esperando? Sim, o meu irmão, ele estava lá há 3 dias, ele faleceu, porque o que que acontece com o meu irmão? Ele tinha uma tendência ao alcoolismo. E ele acabou. Eu tentei ajudar ele muito. Durante a vida inteira, eu fui muito amiga do meu irmão. Nós convivemos muito juntos, assim. E o meu irmão, ele teve um problema de visão, Carlos. Ele teve o atrofiamento do nervo óptico. Quando ele faleceu, ele praticamente não enxergava, quase nem podia andar na rua sozinho, mas ele andava, e ele gostava muito de beber, então ele preferia morar sozinho ao invés de ter a nossa companhia, porque a gente ficava controlando o álcool, né? E aí, o que que aconteceu? Nesse lugar que ele faleceu por causa de etilismo. Foi esse o motivo da morte dele. Por que que ele morreu, a causa do óbito tá a pneumonia, porque ele bebeu demais e caiu na rua e morreu ali, mas ele já estava no quadro de pneumonia. Então, o que tá ali no óbito dele é esse. Isso foi em 2005. Só que a partir daí, Carlos, eu comecei a ter experiências com ele, assim, de ver ele. Eu não vi assim. Tipo, eu não sei te definir, estávamos no espaço, estávamos numa cidade, eu estava em lugares com ele. Às vezes eu estava trabalhando com ele, fazendo alguma coisa, ele estava trabalhando, eu estava ajudando ele, só que sempre tinha um ser com ele. E eu me refiro escuros, assim, os dois eram escuros, como eu ali era escuro, não tínhamos luz, eu e ele e esses seres. E sempre tinha esses encontros nossos. Isso foi até 2008. Em 2008, eu tive uma experiência com ele, assim, que nós estávamos numa plantação de bananeiras. E ele me mostrou uns pés de banana. E estava um momento, assim, de descontração. Esse ser que estava do lado dele nunca conversava, só fazia companhia ali para ele. E estávamos sentados, eu sentado de um lado, esse ser do lado dele, e eu estava de frente para o meu irmão. E ele me mostrou, olha, me mostrou a plantação de bananeiras. Aí eu olhei e não entendi. Aí ele riu e falou assim, corta um, nasce outro. E aí eu continuei não entendendo. Olhei pro bananal, tinha caixas de banana ali, várias bananeiras. E aí, como ele viu que eu não entendi o que ele falou, corta um, nasce outro. Eu não entendi. E aí ele deu uma gargalhada. Ele falou, Isa, eu vou voltar. E aí eu entendi que ele ia nascer de novo. E aí, Carlos, no outro dia de manhã, isso foi em 2008, eu pensei assim, eu só tive a certeza, fulano vai ser pai e vai ser o meu irmão que vai vir. Ok. Do nada. Só chegou como a mesma coisa da minha mãe. Só que daí, ó, isso foi em 2008. Lá por 2011, 2012, a pessoa que eu pensei já tinha casado. E a esposa engravidou. E nasceu a criança. Só que eu vi a criança, sabe quando? 1 ano e meio depois. E o meu irmão, Carlos, ele teve atrofimento do nervo óptico, que quando ele queria ver alguma coisa, ele fazia assim, ó. Ele botava assim, e ele chegava muito próximo dos olhinhos. E ele ficava vesgo por causa disso. E no dia que eu fui visitar essa criança fez isso. Ela pegou a mãozinha, Carlos, e colocou nos olhinhos assim, puxou, ficou olhando. Carlos, eu ali não tive dúvida nenhuma. E a semelhança dele, assim, dela, porque é ela, né? É muito assim, não tive. E não fui só eu, teve uma outra pessoa que falou: não, esse aí
é o fulano. Esse aí não tem dúvida nenhuma que é ele. E eu posso acompanhar o crescimento dele até hoje, ou dela agora, porque é um outro ser, é uma nova versão, Carlos. Não tem como fazer comparações. O que eu entendi aí, nós recebemos uma nova chance. É como se pegasse uma borracha e ó, vai apagando, sabe? Apaga, apaga, apaga. E aqui está sendo escrita uma nova história. Então, a próxima experiência agora foi aos 4 anos do meu filho, que eu estava ali lavando o piso e vi os 3 brincando ali. E, Carlos, eu participando, assim, daquele momento de alegria, ingenuidade, assim, naquela felicidade deles, eu lembrei daquela experiência em Foz do Iguaçu. E pensei, nada disso poderia estar acontecendo hoje se eu tivesse consumado aquele ato. E por um instante, assim, eu agradeci muito. Porque a minha mãe, ela sempre me disse que eu tinha esse anjinho de asinhas que me acompanhava e aonde quer que eu estivesse, ele estaria comigo. Então eu agradeci, olha, meu anjinho, eu devo a minha vida a você, porque se não fosse você aquele dia me derrubar daquele lavabo, eu hoje não estaria aqui, eles não estariam aí nessa felicidade. Sabe quando dá um giro assim, você... E eu ouvi assim, claro, em bom tom. Seu reconhecimento já me é suficiente. Bem assim, igual eu tô te falando. Seu reconhecimento já me é suficiente. Ok, tá, tudo bem. Mais uma vez ele também puxou a minha orelha, viu? Foi uma vez que eu estava tendo problema em 3 lugares que eu ia executar alguma função. E nesse dia eu acordei 2 da manhã. Sabe quando você acorda assim, o sono... E você começa a refletir no que está se passando, na situação, não entende por que perdeu o sono. E eu perguntei, mas para mim mesma, não foi para ninguém. Mas o que é que está acontecendo? E eu ouvi a voz. Eu penso que é a mesma dele, né? Mas não sei se é. Estás a exercício da tolerância. Exatamente assim. Estás a exercício da tolerância. Carlos, você não tem ideia do que isso mudou a minha vida. Daquele dia em diante hoje. Quando uma pessoa... Eu nem vou te dizer que me tire do sério, porque a partir daí eu comecei a não sair mais do sério, exercitando a tolerância. Cada vez que vem uma situação que é para eu sair do equilíbrio, eu lembro. Estou no exercício da tolerância. Então, a próxima experiência agora foi com a minha mãe. Eu não posso dizer para você que foi um sonho, que foi um desdobramento, mas eu me vi num lugar onde eu fui levada, onde estava minha mãe no laboratório da vida. Ela estava numa maca branca, as roupas dela eram brancas, eu penso que não eram roupas, e sim ela estava coberta com aquele lençol branco, naquela maca branca, e era uma sala simples. E o que me chamou, assim, muita atenção foi a luz ali. Era um branco que eu penso que eu acho que nunca vou ver aqui esse branco. É um branco que eu não consigo definir. É como se fosse cor com vida, eu não sei te explicar isso. É como se aquela cor fosse sustentada pela vida. E o lilás. E eu conseguia definir, elas estavam juntas, mas eu conseguia definir o que era lilás e o que era branco. E esse lilás, ele era um lilás também que ele se movia, que tinha vida, e ali ela estava num processo de purificação. E essa experiência, Carlos, me deixou claro, assim, que ela estava no ventre de alguma mulher sendo gestada. Enquanto estava lá? Sim, enquanto estava lá. Eu sabia que ela estava passando por um processo de gestação para vir a este mundo. Ela estava sendo gestada num corpo humano aqui na Terra, porém o corpo dela estava ali no espaço, naquela sala, sendo purificado. Eu penso. E por que você pensa isso, que ela estava
sendo gerada? Simplesmente surgiu esse conhecimento dentro de você? Sim. Ali surgiu o conhecimento, a pessoa que ia gestar ela e aonde ela ia nascer. Veio essa informação ali. E não tinha ninguém em volta dela? Você chama de laboratório da vida porque era um... Me disseram. Essa foi a informação que me chegou. Quando que disseram? Quando eu fui levada lá. Lá dentro da sala já me apresentaram, olha, este é o laboratório da vida e aqui está a sua mãe. Mas antes disso, Carlos, eu tive uma experiência com a minha mãe, eu vou voltar rapidinho nessa experiência. Então, o que acontece? Eu, como tive sempre essa tendência autodestrutiva, que eu queria me matar, eliminar eu quando cheguei a compreender o que é a experiência humana, o que é importante na nossa vida aqui, o que era importante para mim como pessoa, me desenvolver ou crescer aqui, eu passei a ter uma gratidão pela vida e cada vez que eu lembrava do que eu tentei ser no passado, ou fazer no passado, eu era tomada sempre, assim, por uma gratidão muito grande pelo meu anjinho, esse anjinho que a minha mãe disse que eu tinha. Que eu vejo ele, eu não vejo, eu não enxergo, olha, tá aqui esse anjo, não. Eu sinto que eu tenho esse anjinho daquela forma ingênua que a minha mãe falava, um anjinho de asinha, então eu chamo anjinho, né? Então eu tinha uma gratidão muito grande por ele, e nesse dia eu ia fazer aniversário, então eu queria agradecer, e eu falei, olha, meu anjinho, eu quero te agradecer do mais profundo do meu coração, porque você é a pessoa que eu mais tenho débito, assim, de gratidão nesse plano, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza, aquelas mãos que me puxaram foi ele, Carlos. E não só isso, em outras ocasiões que ele me tirou de apuros, ele estava ali, então eu tinha essa gratidão por ele. E no dia do meu aniversário, antes de eu me levantar da cama, 4 e pouco da manhã, eu senti ele ali na minha volta, e a minha mãe também. E eu ouvi. Mas aí, Carlos, vem, não é uma voz. Aí é a informação, entendeu? Vem essa informação, é como se a minha mente estivesse falando com a minha mente. Assim, olha, a sua mãe está aqui e a sua maior dívida de gratidão não é comigo, é com ela. E, Carlos, eu que passei a minha vida toda sentindo aquele vazio, aquela falta da minha mãe, naquele momento ali, eu sentindo a presença dela, eu não sabia o que fazer, assim, além de chorar muito, sabe? Eu chorei muito mesmo. E eu pude, naquele momento, agradecer a ela por ela ter me dado a oportunidade de vir a este mundo e, mesmo sabendo que as palavras não iam traduzir aquilo que eu estava sentindo, assim, de ter sido acolhida por ela nesta vida, de tudo que ela fez por mim até o tempo que nós conseguimos ter convivência as duas. Então ficou claro para mim ali que a maior dívida de gratidão que um ser tem nesse plano, nesta terra, é com a sua mãe. E não... Com certeza a gente vai ter dívida de gratidão com muitas pessoas, mas naquele momento ali me ficou claro que a minha maior dívida de gratidão era com a minha mãe. Daí que vem essa experiência do Laboratório da Vida, que já é anos depois, e eu tenho a certeza ali de onde é que a minha mãe ia estar. A pessoa que eu penso ali que na hora me vem a informação que ela ia ser gestada pelaquela mulher, ela não queria mais filho, porque ela já tinha 2 moças, e a minha mãe chegou, assim, tem uma diferença gigante de idade, e foi o que aconteceu. E a última vez que eu vi uma fotinha da minha mãe, Carlos, ela tava vestidinha de bailarina, hoje ela dança balé. É isso, a história da minha mãe é essa. Você não recebeu a informação de que ela voltaria agora? Isso você sentiu dentro de você, né? Não, lá, eu soube lá que ela ia voltar. Alguém te falou? Sim. A sua mãe está aqui no Laboratório da Vida e ela está de volta à vida, é isso, a informação foi essa. Agora, eu provar aqui pra ti não tem como. Só eu sei.
Mas foi dito a você então lá. Foi disso. A sua mãe está em preparação para reencarnar. Me disseram assim, a sua mãe está em processo de voltar à vida física. É coisas assim que acontece ali, acontece o processo, você já tem informação, igual do meu pai, ali eu já tive a informação que ele seria meu filho, e aquele processo de entendimento, você só vai entendendo o que está se passando ali, não tem muito assim, palavreado, com presenças, é isso. E daí quando vai acontecendo as experiências aqui, você vai vendo, olha, mas isso aí me disseram lá, isso aí está acontecendo, entendeu? Passou um ano ou 2 depois dessa experiência, a pessoa ficou grávida e teve a criança que foi muito bem recebida, é uma menina, e hoje é uma bailarina. Não deixem de assistir a 4ª e última parte da entrevista da Isabel, que será publicada daqui a pouquinho, às 6 da tarde deste domingo. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?